Temos algum visitante aqui conosco esta noite? Vocês chegaram logo cedo, eu vi vocês. Louvado seja o Senhor. Então sejam bem-vindos, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, todo mundo achou? Nós vamos ler a partir do verso de número 14, que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, que possa iluminar o nosso entendimento esta noite, para compreendermos a Tua palavra, e em tudo aquilo, ó Deus, que será ministrado, Senhor, o Senhor nos faça compreender, e que a Tua verdade desça ao nosso coração, e transforme a nossa vida. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, e Te obedecer. Então ajuda-nos, ó Deus, iluminando o nosso coração para compreender a Tua palavra, e que o Senhor conceda, Senhor, nesta hora sabedoria a todos nós, em especial a mim, Senhor, para que possa ministrar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse é o nosso segundo culto da família do ano, e nesta noite, tá bom, foi proposto nós trabalharmos a questão do julgo desigual. E o texto que nós acabamos de ler, ele enfatiza bem acerca disso. Ele, logo no verso 14, já dá uma ordem direta e expressa para nós não nos pormos em julgo desigual. E ela é completada que essa questão de julgo desigual tem a ver com o crente e com o não crente, ou com os incrédulos, que é isso que o texto fala. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É isso aí. E aí, o que seria julgo, né? Ou o que a gente pode entender por julgo desigual? Então, eu vou pedir para passar aí. Isso. Pode ir mais uma vez? Pronto. Observe essa figura aí, tá bom? Olha o que está sendo colocado para nós, tá bom? O jugo é essa peça de madeira que está sobre os ombros do boi e do jumento, tá bom? E aí isso é preso sobre eles, e no passado, esse jugo era colocado sobre 2 bois, para que o agricultor pudesse arar a terra, ou fazer aquele caminho reto, onde seria semeado a semente daquilo que ele queria semear. E aí, foi se observando que, se colocássemos animais diferentes, pode ser, como está na figura, e eu coloquei essa figura de propósito, para que a gente pudesse ver assim uma diferença crucial, mas obviamente, tá bom, os agricultores não iam fazer isso que está aí. Geralmente se colocava um boi forte e um outro boi fraco. Aí, tendo um boi forte, capaz de se movimentar mais rápido, e um boi fraco, quando eles caminhassem, o boi fraco ia puxar, tá bom, o jugo para o seu lado, e em vez de arar a terra retamente, eles iam começar a fazer círculos na terra,
por causa da desigualdade dos dois animais que estavam sob o jugo. E aí, quando a Bíblia menciona sobre esta peça e fala sobre isso para nós, fala das consequências que nós podemos observar quando e outros são diferentes no propósito para o qual eles foram estabelecidos. Você já imaginou como ficaria arar a terra com um boi e um jumento carregando esse jugo? Como ficaria esta terra? A dificuldade que seria, a dificuldade do boi realmente seguir o seu passo, porque o jumento ele é um animal menor e sua passada é mais lenta. A força também ia ser mais sobre o boi do que o próprio jumento, e com certeza, eles iriam errar o caminho, porque o jumento, por ser mais fraco, o boi empurraria o jugo para a esquerda, e aí todo o trabalho seria prejudicado. E é isso então que nós vamos pensar esta noite acerca de jugo desigual. Olhando para o texto que nós lemos na carta 2 Coríntios, onde está esta expressão jugo desigual, nós vamos perceber que isso, que está sendo colocado aqui, é muito mais abrangente do que se nós tratarmos no aspecto familiar. E é esse o propósito que eu quero hoje, tratar sobre jugo desigual no aspecto de formação de família, de relacionamento. Aí, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber uma ordem direta do apóstolo Paulo para os crentes de Corinto, para não se pôr em jugo desigual com os incrédulos, ou não estarem se associando a ele, ou terem alguma união com ele, ou ter alguma comunhão com ele. E para isso ele acrescenta então as seguintes expressões: que sociedade ou que acordo, que pacto, que aliança pode haver entre a justiça e a iniquidade, o crente e o não crente, o que é cristão e o que não é cristão? Aí ele coloca outras perguntas, e essas perguntas são chamadas de perguntas retóricas, e a única resposta cabível aqui, é nenhuma ou não. Aí as perguntas retóricas que ele acrescenta ou que comunhão pode haver entre luz e trevas, ou da luz com as trevas? A resposta é nenhuma. Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Há alguma harmonia entre Cristo e o diabo? Não. Ou que união do crente com o incrédulo? Que harmonia pode acontecer, que paz pode haver da união de um crente com um não crente? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Também nenhuma. E aí ele vai dizer: porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por essa razão, ou por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí no capítulo 7, verso 1, que nós lemos também, Paulo diz assim: tendo pois, ó amado, tais promessas de sermos santuários de Deus nos receber, de nos fazer filhos e filhas dele, ele ordena que nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, esse verso 1 do capítulo 7, e também o restante do contexto do capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, nós vamos perceber que Paulo está tratando do jugo desigual de uma forma abrangente, e mais especificamente de o crente está comungando, ou está em um laço de comunhão com um descrente que se faz passar por crente dentro da igreja, e que está se desviando para o pecado, e esse crente está sendo conduzido a caminhar junto com ele. O texto, diz a ver com isso. Mas ele é aplicado a todas as áreas da vida para o cristão, seja profissional,
seja de educação, seja de igreja e seja de família. E como hoje é um culto da família, eu quero tratar especificamente em termos de formação de família, tá? Por quê? Porque muitas vezes, em muitos casos, surge na igreja o seguinte: de um cristão, um crente, jovem, ou pode ser uma pessoa de idade já adulta, ou também pode ser uma pessoa que seja viúva, ou um viúvo, tá bom? Ele crente, e de repente ele começa a ter sentimentos e se apaixona por um não crente, por uma pessoa não crente. E aí então, isso é o que configura julgo desigual. E ele, sendo cristão, depois de conhecer a palavra da verdade, depois de estar na igreja, se propõe então a ter um relacionamento amoroso, um namoro, e quem sabe pode até noivar, ou quem sabe até casar também com uma pessoa não crente. Aí, a palavra de Deus, tá bom? Vai deixar claro para nós que isso é pecado. É transgredir os mandamentos do Senhor. Aí, obviamente, se nós pegarmos somente o texto de 2 Coríntios, nós não vamos perceber que isso está tão claro para nós. Então, a gente precisa dar uma voltada na teologia do Antigo Testamento, acerca daquilo que Deus descreveu para seu povo, a lei do Senhor. E é por ela que nós devemos ser guiados no nosso dia a dia, tá bom? Por que é pecado um cristão crente não se relacionar com um não crente? Ou, aliás, se relacionar com um não crente. Por que é pecado? Por que é condenável? Então a gente vai discutir isso hoje, para a glória de Deus, amém? Aí todos aqui vão estar aptos a saber que se um dia esse sentimento chegar ao coração, qualquer jovem e adolescente aqui, já vai saber que está transgredindo, que está pecando. Ou qualquer adulto também, que estiver livre para contrair um relacionamento, também vai saber. E os demais, que já são cristãos, também vão estar cientes de como argumentar acerca disso. Para não parecer, tá bom, que quando a igreja disciplina alguém por conta disso, está usando de uma severidade. E a gente precisa aprender o que é que a Bíblia diz acerca disso, tá bom? Então, como esse texto ele é abrangente, e embora possa ser aplicado à questão do relacionamento conjugal, tá bom? Embora possa ser aplicado a isso, há outros textos mais propícios a isso, e nós vamos navegar por ele. Então, a gente vai entender, tá bom, à luz da teologia do Antigo Testamento, que o cristão não deve namorar ou casar com uma pessoa que não é cristã. E o primeiro texto que a gente vai ler está em Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7, é o 5º livro da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 7. O livro de Deuteronômio é o livro da lei do Senhor, tá bom? Assim como o Êxodo, Levítico, Números, são livros que contêm mandamentos para o povo de Deus. E aí Deus, ele instituiu o seguinte, ele instruiu ao povo dele o seguinte, a partir do verso 3 do capítulo 7. No capítulo 7, Moisés vai estar falando acerca de quando o Senhor te introduzir na terra que você vai possuir, então você deve guardar tais mandamentos. Aí no verso 3 ele diz assim: não contrairás matrimônio, não casarás, tá bom? Com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então observe o mandamento de Deus para o povo dele. O mandamento de Deus é: não contraia matrimônio, não se case com os filhos destas nações, das nações que estavam à volta lá na terra de Canaã. E aí ele diz: você não deve dar a sua filha aos filhos dele, nem tomarás as filhas deles para teus filhos. E a razão de que eles não devem fazer isso, é porque eles vão fazer desviar os teus filhos do Senhor,
para servirem a outros deuses. Então há um mandamento expresso na lei do Senhor, que o povo de Israel não deveria dar suas filhas em casamento a gente que não fosse da aliança, e também não poderiam pegar as filhas daqueles que não pertencem ao povo do Senhor para contrair casamento com seus filhos. É uma ordem direta de Deus, tá bom? Agora, se o estrangeiro se convertesse ao Senhor e fosse circuncidado, então ele poderia casar com uma das filhas do povo do Senhor. Da mesma forma, se a mulher se convertesse ao Senhor, adotando a lei do Senhor, viveria como povo de Deus. Aí essa mulher poderia ser dada em casamento a um dos filhos de Israel, tá bom? A um dos filhos da nação do povo do Senhor. Essa é a lei do Senhor acerca do matrimônio. Aí você já percebe de antemão que Deus não permitia isso acontecer, tá bom? A lei está aqui. Aí nós vamos ver outros textos em que fazer isso é uma transgressão, é um pecado, é uma abominação. Aí Josué capítulo 23, Josué, adiante mais um pouquinho, é o livro seguinte, Josué capítulo número 23, aqui o povo já entrou na terra prometida, ele já entrou, já tomou posse da terra, foi dividida a terra, Josué está velho e agora ele dá algumas instruções, e aí ele faz um alerta, capítulo 23, a partir do verso 6, vai dizer assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais mensais dos nomes dos seus deuses, nem por elas façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Atente para o final do verso 12, onde ele diz assim: e com ela vos aparentardes. Esta palavra aparentardes é contrair matrimônio com gente que não é de Deus, tá? Contrair matrimônio com gente que não é de Deus. Aí a consequência disso é que o Senhor diz que vai deixar esse povo lá, e eles serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas, as vossas costas, vocês sofrerão, e também será espinho aos vossos olhos, até que pereçais, porque estão desobedecendo o mandado de Deus. Isso quer dizer que quando um crente, um cristão, ele contrai um relacionamento com um não cristão, ele vai estar sujeito à ira de Deus, e ele vai perecer, vai sofrer por causa disso. Vai sofrer por causa disso. Aí o texto de 1 Reis, capítulo 11, 1 e 2, vai falar do rei Salomão, que transgride esse mandamento. 1 Reis, capítulo 11, vai falar do rei Salomão, e o verso 1 e 2 vai dizer assim: ora,
Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. Então vejam o que o texto diz, que ele transgrediu, ele desobedeceu aquilo que o Senhor havia dito aos filhos de Israel. E o que o Senhor disse: não caseis com as mulheres estranhas, com gente que não é povo de Deus, porque elas pervertem o coração e vai desviar o homem de Deus da presença do Senhor. Tá? Isso aqui é o que está escrito para nós. Vocês sabem que, devido a Salomão ter contraído esses relacionamentos todos, no final da sua vida, foi o que ele fez. Ele se desviou do Senhor, ele erigiu altares a outros deuses, ele profanou o santuário de Deus, ele cometeu, idolatria, e Deus dividiu o reino, porque ele se apartou de seguir a Deus. Aí, Esdras, capítulo 9, Esdras, você vai caminhando para perto dos Salmos, tá bom? Vai caminhando aí, depois de 2 Crônicas, é Esdras, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, a época de Esdras, é a época pós-exílio, é depois de que Deus castigou a nação dele, enviando eles para serem escravos na Babilônia, para servirem ao rei da Babilônia, e depois que ele libertou eles voltaram para a sua terra. Quando eles voltaram à sua terra, Deus deu ordem a Esdras, a Neemias, a Zorobabel, a Ageu e Josué, sumo sacerdote, para edificarem a cidade e reconstruírem o templo. E aí, quando tudo estava pronto para começar a servir a Deus, veja o que acontece. Esdras, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim: acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então veja, casar com quem não é do povo de Deus é transgressão, e toda transgressão é pecado, tá bom? Toda transgressão é pecado, a gente já está ciente disso. Aí no verso 11 e 12, Esdras vai estar diante de Deus, orando a Deus, clamando a Deus. Eu vou ler a partir do 10, tá bom? Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela sua imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Olhe só, verso 13: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou,
tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumirem, até não haver nem restante, nem alguém que escape? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Por causa de ter contraído o matrimônio, eles não poderiam oficializar o ofício, e ele estava falando justamente daqueles que servem ao Senhor, dos sacerdotes e dos levitas, que transgrediram o mandamento de Deus, contraindo matrimônio com gente que não era do povo de Deus. Aí o último texto do Antigo Testamento acerca disso é Malaquias. Malaquias é antes de Mateus, então é bem pertinho do Novo Testamento. Malaquias, capítulo de número 2, verso 11 e 12 diz assim: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Verso 12: O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Veja bem, quando ele está usando a palavra Judá, tá bom? Judá tem sido desleal e abominação tem cometido em Israel e Jerusalém. Ele está pegando do geral, e aí quando usa a expressão Judá, está falando de todos aqueles que pertencem ao povo do Senhor, tá? Fizeram isso. E depois ele puxa para o particular. Ele chama isso que eles estão fazendo de abominação. E o que ele diz no verso 12 é que o Senhor eliminará de Jacó o homem. Aí ele já puxa para o particular, para o individual. O homem que fizer tal, seja quem for. Ou seja, o homem que se casou com uma mulher que adora outro Deus. Deus diz que eliminará do meio do seu povo, porque está transgredindo, está cometendo abominação diante do Senhor. Percebe como é sério isso? É sério isso. E aí, à luz desses textos, tá bom? Nós percebemos que todo o Antigo Testamento, ele já enfatiza que o que é de Deus não pode contrair relacionamento com o que não é de Deus. Aí é óbvio que eu preciso fazer uma consideração aqui, tá bom? Porque isso está dando respeito às pessoas que são crentes, não têm nenhum relacionamento e que vão construir um relacionamento. Não para aqueles que já haviam estado em um estado de matrimônio e uma das pessoas se converteu ao Senhor, tá bom? É diferente. Está o homem e a mulher casado e de repente a mulher se converte, ela é crente e ele não. Pronto. Isso não configura julgo desigual. Por quê? Porque eles eram casados antes de conhecer o Senhor. Aí um deles se converteu e outro não. Aí nesse caso o que se enquadra seria o texto de 1 Coríntios capítulo 7, que se o descrente consente em conviver com o crente, que assim seja, fique casado e fique tudo bem, tá? Isso não é julgo desigual. Julgo desigual é quando você não tem ninguém, é do Senhor e você vai contrair um relacionamento com quem não é crente. Aí isso é julgo desigual. Isso pode ser adolescente, isso pode ser jovem, pode ser uma pessoa adulta. Pode ser um viúvo também, ou uma viúva, que antes tinha o seu marido ou sua esposa crente, e ele faleceu, ou ela faleceu, e agora está livre para casar, mas só pode casar
no Senhor, não com quem não é do Senhor. Porque essa é a teologia que é nos apresentada. Vocês entenderam, amém? Compreenderam direitinho? Muito bem, agora vocês têm condições de explicar a outros o que é julgo desigual, tá bom? E que eles estão cometendo o pecado diante do Senhor à luz desses textos aí. Se você não anotou tudo agora, não se preocupe, isso está sendo gravado, posteriormente vai ser colocado lá no YouTube, no nosso canal, e você pode rever e pegar tudo o que você quiser anotar, para você argumentar com os outros acerca de julgo desigual. Então, julgo desigual é pecado. Agora vamos pensar à luz do Novo Testamento. Muito bem. No Novo Testamento, nós não temos textos bem explícitos acerca disso. E por quê? Primeiro, porque Jesus e os apóstolos, eles pegaram a teologia do Antigo Testamento e tomaram para si. Então, não havia necessidade deles traçarem argumentos sobre isso, porque eles já entendiam isso. E quando Jesus ele é argumentado acerca de casamento, você sempre vai observar que Jesus aponta para o velho. Quando falaram sobre o divórcio, ele fala no velho. Quando perguntam de quem vai ser isso ou aquilo outro, ou como essa questão de não poder se divorciar, ele usa a teologia do Velho Testamento para colocar diante deles a resposta que ele deseja dar. Também os apóstolos já tinham isso claramente em sua mente. Aí nós temos pelo menos alguns textos que podem trazer uma luz para nós. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Que diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, está lá casada, o marido morreu, ela fica livre para casar com quem ela quiser. No entanto, essa pessoa tem que ser cristã também. Tá bom? Porque esse é o desígnio de Deus. Tem que ser crente, tá? Aí no capítulo 9, 1 Coríntios, Paulo está lá argumentando sobre a questão de ter direitos, de ser ajudado pelas igrejas. E aí ele coloca lá um comentário assim, no verso de número 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quando lemos o texto todo do capítulo 9, Paulo está dizendo assim: Pedro, ele quando ia nas suas missões, ele levava a sua esposa cristã, era acompanhada por ela, e a igreja acolhia os dois. Paulo está fazendo justamente essa indagação: por acaso eu também não tenho o direito de me fazer acompanhar de uma irmã, ou de uma mulher? Mas aí ele coloca uma mulher irmã. Ele estava solteiro, mas se ele quisesse casar, teria que se casar com uma mulher crente, e aí ele poderia ir fazer as missões com a sua mulher, e a igreja manter ele e a mulher. Então percebemos, tá bom, que à luz da palavra do Senhor, julgo desigual é pecado. É pecado. Além disto, a gente pode também pensar e refletir em outras coisas. E aí eu queria que passasse o slide aí. Vinícius. Novamente. Isso. Primeiro de tudo, tá? Nós precisamos perceber que nós somos gerados para glorificar a Deus. E o casamento, o relacionamento também. E aí o cônjuge incrédulo não irá se comprometer neste propósito.
Aí os textos que tem aí, Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A resposta é não. Só vão andar se tiver acordo, se tiver em comum aliança. Aí andam os dois juntos, tá bom? E o texto de Efésios capítulo 5, 22, fala sobre o relacionamento do homem e da mulher, onde Paulo enfatiza que a mulher deve submeter-se ao seu marido, e o marido deve amar a mulher e dar a vida por ela. Você acha que um cônjuge, seja o marido ou seja a esposa que não é crente, vai ajudar o outro a cumprir esse papel? À luz da experiência que nós temos, veja a dificuldade que é uma pessoa do casamento ser crente e a outra não. Chame o não crente para orar com você, para ver se ele vai. Tenha um culto abençoado na igreja e veja a disposição do não crente em vir. Você percebe como é difícil isso? Veja como é difícil uma serva do Senhor servir a Deus quando o marido não é crente. É guerra, é batalha. Ele vai dizer: por que tu vai para a igreja direto? Tu não precisa ir para a igreja não. E vai começar as batalhas. Por quê? Porque ela não está na mesma visão de glorificar a Deus que o crente está. E não se engane, tem algumas pessoas que na sua consciência acham que são crentes, mas não são, porque não compactuam com esse propósito, e não querem vir servir a Deus e adorar a Deus de todo o seu ser. Lembre-se que o mandamento é amar a Deus sobre tudo, com toda a nossa força, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Um cônjuge não cristão, não crente, ele não faz isso. E existem mulheres aqui que são testemunhas disso. Quanto elas são impedidas de estarem adorando e glorificando a Deus, porque o seu companheiro não permite. É casca grossa, é impedimento. Não somente isso, passa aí, Vinícius. No casamento, o cônjuge deve ajudar o outro na vida cristã em tudo e na luta contra o pecado. O casamento deve ser um ambiente de santificação mútua, e isso não acontecerá se o cônjuge não teme ao Senhor. Tá bom? Isso quer dizer assim, que quando eu sou crente e minha esposa não é crente, quando eu estiver enfraquecendo, se ela fosse crente, ela estaria me ajudando a me levantar. Ou, se ela é crente e eu sou crente, se ela enfraquece, eu ajudo ela e fortaleço. Eu oro junto com ela, eu passo com ela na tormenta, eu vou com ela para o que der e vier para servir ao Senhor. Mas quando um não é, não há possibilidade disso. Às vezes nós precisamos exortar o nosso cônjuge para que ele seja corrigido em um pecado, em algo que ele está falhando diante de Deus. E o incrédulo não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele não tem a palavra de Deus em si, ele não tem visão espiritual alguma, ele não teme a Deus. Ele vai lhe chamar para você deixar a igreja e ir para as festas do mundo, para que você se banqueteie com ele na mesa do inimigo. Não há harmonia nisso, irmãos. Aí eu coloquei uns textos bíblicos, eu vou só mencionar eles por causa do tempo, tá bom? Que falam do cuidado dos homens de Deus para contraírem matrimônio com gente que pelo menos temia a Deus. Aí o texto de Gênesis capítulo 24, é o texto em que Abraão já está velho e está preocupado com Isaac, para que ele possa casar. E aí ele chama o seu criado e ele diz que ele não quer que ele case
com uma das mulheres daquela terra de Canaã, porque eram mulheres pecadoras, eram mulheres adoradoras de outros deuses, eram mulheres que eram prostitutas cultuais. E aí ele não deseja, e aí manda o servo dele até a terra dos parentes deles, para encontrar uma esposa, e ele vai. E vocês já ouviram falar dessa história, né? Que ele chega lá e ele ora a Deus, pede a Deus uma prova de que seja a mulher do seu senhor, de Isaac. E aí, a Rebeca, não é? Rebeca está lá apacentando as ovelhas do seu pai, e ele chega lá, aquela que me dê água e dê água para os camelos, essa é a mulher do meu senhor. Aí ela faz justamente aquilo que ele tinha conversado com Deus, e ela entendeu que essa era a mulher que Deus escolheu para Isaac. E aí conta toda a história, faz com que ela realmente seja levada para casar com Isaac, e quando chega lá, Isaac toma ela, leva para a tenda, e ali se casa e são felizes. Isaac. Deste casal nascem Esaú e Jacó. Aí em Gênesis capítulo 26, Esaú, no verso 34, ele toma uma mulher da terra de Canaã, e o texto diz que essa mulher era um tormento na vida de Rebeca e de Isaac. Era uma mulher ruim, está lá escrito isso, tá bom? Eles se afligiram por causa dessa mulher que Esaú contraiu matrimônio com ela, sendo ela da terra de Canaã. Aí Jacó, depois daquela bênção, daquela coisa toda que foi feita, e que Rebeca então ordena a Jacó que vá para a terra do seu irmão, e lá ele arrume uma mulher de lá, para que ele não venha casar com as mulheres da terra de Canaã. Esaú escuta Rebeca dar essa instrução a Jacó, e aí ele manda buscar uma mulher da família de Ismael, que foi o filho de Abraão com Agar, para tentar agradar os seus pais. E aí ele fica com duas mulheres. Ele tenta remendar o negócio, mas acaba piorando a coisa, tá bom? Acaba piorando a coisa. Então é isso que acontece, tá bom? Nesses capítulos 27, 28, do 1 ao 9, e o 34, 8 ao 17. E lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 1 ao 10, vai falar das mulheres de Salomão que acabaram desviando ele. Tá? Esse texto a gente já leu o verso 1 e 2, mas o contexto em si vai falar que elas desviaram ele do Senhor, e aí ele transgrediu e passou a praticar idolatria e construir estátuas de deuses estranhos, coisas que abominavam diante do Senhor. Então veja que toda a palavra de Deus, ela combate com essa ideia, tá bom, de um crente ter relacionamento ou contrair um relacionamento com um descrente. Daí agora todos vocês já são cientes disso. E para concluir, né? Passa aí, Vinícius. Contrair relacionamento com incrédulo é pecado. E ponto final. Tá bom? Contrair relacionamento com incrédulo é pecado. Então, vocês pais, orientem vossos filhos, vocês filhos, se orientem também, tá bom? E você, solteiro, adulto, etc., se organize, para não cair em tentação, tá? Para não cair em tentação. Passa mais um, Vinícius. Aquele que faz isso, está colocando sua vontade, a vontade do seu coração, acima da vontade de Deus. Não está submisso à palavra de Deus. Isso quer dizer que Deus não é o seu Senhor, porque se Ele fosse, você obedecia. Você é o Senhor da sua vida e do seu coração. É você e não Deus. Porque se Deus fosse seu Senhor, você obedeceria a palavra dEle,
e não inventaria de construir um relacionamento com o incrédulo. Tá bom? Aí eu sei que pode existir alguns que vão dar testemunho que tiveram um relacionamento com um incrédulo e que depois Deus alcançou o coração dessa pessoa e ela passou a ser cristã também. Olha, irmãos, isto é uma raridade, tá bom? E a gente não pode ter em mente que isso seja um relacionamento missional ou missionário. Não existe isso não, tá bom? Eu vou namorar com ela porque eu vou trazer ela para Jesus. Você não pode mudar o coração de ninguém, tá? Você vai trazer tormento e tribulação para a sua alma. É isso que vai acontecer, tá? É isso que vai acontecer. Terceiro, passa Vinícius. Deve ser disciplinado todo crente que esteja numa situação de julgo desigual. Todo cristão que se encontrar nessa situação, ele deve ser disciplinado. E disciplina é o afastamento das atividades que ele possa estar participando, não participar da ceia do Senhor, porque ele está em transgressão, está em pecado. E só vai poder ser restaurado quando se arrepender e deixar isto. Tá bom? Deixar isto. Então, também, todos vocês já estão cientes também, que se porventura alguém daqui, tá bom, se enveredar por isso, e dar mais ouvido à paixão do coração do que a palavra de Deus, já entende que está em disciplina, e que será afastado de toda e qualquer atividade, e que não poderá participar da ceia do Senhor, caso seja batizado, porque está em pecado, em transgressão contra Deus e a sua palavra. E por fim, a solução disso é arrepender-se e voltar a obedecer a Deus. Esdras capítulo 10. Depois vocês leiam Esdras 9 e 10, e vocês vão ver que no capítulo 10, aqueles irmãos que tinham contraído matrimônio, pecando contra Deus, despediram suas mulheres, mandaram elas embora, com filho e tudo, porque desobedeceram à lei do Senhor, o mandamento de Deus. Agora, isso não quer dizer, tá bom, que vocês vão fazer isso hoje, quem já é casado com uma pessoa que não é crente ainda, não. Estou falando daquele que está contraindo o relacionamento. Você já é crente e você então constrói um relacionamento com um descrédulo. A solução é: deixe o incrédulo, volte-se para Deus e ore para que Ele possa mandar um crente abençoado para você, ou uma crente, né, se você for homem. Mas o certo é esse, tá bom? Aí vocês imaginem, irmãos, tudo isso à luz destas coisas todas. Deus quer poupar a gente de aflições. Se já é difícil um crente casado com um descrente, por quê? Porque antes eram descrentes e Deus alcançou um. E como é difícil essa pessoa servir integralmente a Deus, porque o descrente, ele é um empecilho para isso. Ele é contra Deus, ele vai, talvez muitas vezes, menosprezar a sua fé, muitas vezes vai oprimir você, muitas vezes vai impedir você. Aí imaginou assim, há um retiro na igreja, ou um encontro de casais, aí você, né, desejaria estar lá, aí você vai falar com o marido, diz: vou não. Aí já é impedimento de você participar das coisas, já é uma tristeza só. E de outras coisas, tá? Às vezes você tem até a aptidão para louvar a Deus, para cantar a Deus, e podia estar em um ministério, nesse ministério Voz de Sião, ou no ministério de louvor, algum ministério de cântico, mas você não vai. Por quê? Porque vai requerer de você ensaiar um compromisso com a obra, aí o seu cônjuge não deixa, impede você, não vai não, não vai não, e você fica impedido de servir, de glorificar a Deus, por conta do descrente. É a realidade, irmãos, que nós temos aí diante de nós. Então,
Você que é jovem, não invente de se apaixonar por um descrente. Você solteiro, solteira, adulto, não invente de pender para quem é incrédulo. Você viúvo ou viúva, não invente de contrair um relacionamento com quem não é cristão. Você vai sofrer. E a ira de Deus será sobre você, porque você estará desobedecendo uma ordem, um mandamento de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, ó Pai, pela instrução que o Senhor trouxe ao nosso coração. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos ensina e mostra para nós qual é a Tua vontade, meu Senhor. Então eu te peço, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, Deus, enriquecer com este conhecimento a cada irmão e a tantos quantos que ainda irão ver, Senhor, esta palavra, Senhor, em nosso canal no YouTube. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, instruí-los acerca do jugo desigual. E que nenhum, ó Deus, vinha sair transgredindo, cair nesta transgressão, para não sofrer, ó Deus, o juízo do Senhor contra tal desobediência. Quanto aos demais, Senhor, que se porventura se encontrarem nesta situação, que haja um arrependimento, e que o Senhor possa, Deus, trazê-lo de volta à comunhão contigo e à comunhão dos santos. Senhor, opera, Pai, na vida de tantos quantos há por aí, Senhor, sem o devido entendimento desta verdade, e que o Senhor os ajude a libertar-se deste pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.